Olá, meus amigos, boa tarde e sejam bem-vindos, hein? Está começando o Baixada Esporte para todo o litoral paulista e ao vivo pela internet para todo o Brasil. Vamos saber o que é notícia nesta segunda-feira, dia 13 de janeiro de 2014, nos principais sites do Brasil. Primeiro na tela que você vê aí é o Globo.com. Favorito para ganhar o prêmio hoje é Cristiano Ronaldo. Ele concorre com o Messi e com o Ribéry. Hoje, a maioria absoluta acredita em Cristiano Ronaldo como o melhor jogador do mundo. Agora para o Correio Popular. O Pelé vai receber uma bola de ouro especial. O problema todo é que o Pelé estragou a festa, porque era para ser sigiloso. Ninguém saberia que ele estava lá. Aí o Blatter ia chamar, fazer toda aquela apologia. Mas aí o Pelé falou, eu vou receber, entende? A bola de ouro especial, entende? E contou tudo. Então, o Pelé é uma figura humana extraordinária. Vamos ao Santa Portal. Santa Portal diz o seguinte. Caxiua Rei Sol. Olha, a pronúncia é essa. Caxiua Rei Sol. É o adversário do Peixe na Taça São Paulo de Futebol Júnior. Santos 100% de aproveitamento. Agora vamos ao Estadão. Mais uma do Peixe, hein? Olha aí, ó. No limite, doutor Odílio Rodrigues falou assim, olha, eu já não aguento mais as exigências do Napoli e daqui a pouco eu estou desistindo. E pode ser que desista hoje mesmo. Lancinete. Bruno Henrique, médio volante da Portuguesa, volantão, né? Aquele cabeça de área. É um novo reforço do Corinthians, assina contrato por 4 temporadas. Está conosco no programa de hoje, meu caro Guido Bortolomazzi, o nosso comentarista. Boa tarde, Guido, tudo bem? Boa tarde, amigos do Baixada Esporte. É verdade, essa novela do Vargas, a diretoria do Santos fez proposta, acertou com o jogador, dinheiro está na mão, porque não tem como o Napoli não receber, porque é o Napoli que deve para o Santos. Quer dizer, é uma coisa, está tão tranquila para se fazer a negociação. Só que agora o Napoli colocou outras exigências para liberar o jogador, exigências essas que acabaram se conflitando com aquilo que o Santos quer. E aí o Santos fica aguardando, o Napoli espera o pronunciamento do Valência, agora apareceu uma outra equipe na Alemanha querendo o jogador, e isso aí acaba truncando a negociação, e é bem provável que o Santos acabe desistindo aí da contratação do Vargas e vai partir aí para novas contratações, outros jogadores que estão na mira. A equipe começa a trabalhar porque agora, no próximo sábado, estreia no Campeonato Paulista contra o 15 de Piracicaba, jogo marcado para as 18 horas e 30 minutos. E na Espanha, a notícia maior foi o caso ainda envolvendo o Neymar, o Barcelona que foi notificado pela Justiça para explicar, em virtude das declarações do seu ex-presidente a respeito de uma denúncia que ele teria desviado quase 40 milhões de euros na venda do Neymar e outras transações. O Barcelona veio a público e em nota oficial acabou repudiando a maneira como colocaram o nome do Barcelona na mídia internacional, quase que expondo a marca do Barcelona, e alguns até afirmando que o próprio presidente atual saberia e sabia dessa negociação, coisa que ele acabou declarando que não tem nada de mal aquilo que aconteceu, que o Barcelona não se envolveu em nada e toda a negociação com o Neymar foi natural, tranquila e que o dinheiro saiu registrado das contas do Barcelona. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Muito bem, já o Guido traz aí um completo noticiário do Alvinegro da Vila Belmiro. Olha, promoção Lojas Colombo, e quando a Colombo tem promoção, você não pode perder. Lojas Colombo, essa promoção é realmente imperdível. Veja só, um terno, mais uma camisa, mais sapato e mais uma gravata. Tudo isso por apenas, meu amigo, R$ 299,95. Eu disse apenas R$ 299,95. Um terno, uma camisa, um sapato e mais uma gravata. Mas correm, porque é por tempo limitado. Promoções como essa, só mesmo nas lojas Colombo. Uma loja sempre pertinho de você. Meu caro Luiz Roberto, diga. Você é papai também lógico. De uma linda menina chamada Gabriela. Gabriela. E hoje nós vamos estender aqui um forte abraço a um papai também recente, que a gente carinhosamente chama de papai fresco. O Torre Praia está em festa. Opa! O Igor, radiante de alegria, como a sua esposa Aline também. O casal trouxe ao mundo, na última semana agora, a
Antonella. Ixi, que nome bonito, hein? que é isso, hein? Se eu fosse pequeno, hein? Eu tava na fila já. Antonella. Que nome bonito. Que seja realmente muito feliz, a Antonella, com muita saúde, que Deus dê muita luz para vocês todos. E um abração, viu, Igor? E para a Aline também, ao casal, que, sem dúvida alguma, vive momentos de alegria contagiante. E que a Antonella venha ainda mais iluminar o caminho de todos vocês, tá bom? Seja bem-vinda, Antonella. A grande dúvida é saber para quem a Antonella vai torcer. O Igor já esteve na Vila Belmiro, como santista fervoroso, já pegou a proposta, Antonella, torcedora do Santos Futebol Clube, associada. Só que a esposa é corintiana. E ela diz que vai depois, vai em São Paulo, pelo Parque São Jorge, isso. E também 777. fazer a ficha aquela da Antonella lá. Então tá bom. Igor, parabéns. Aline, parabéns. E Antonella, muita saúde para você, tá bom? Luiz Roberto, qual é o seu destaque? Olha, destaque da Copa São Paulo de Futebol Júnior já definida, né? Alô, Igor, quem manda é as mulheres, viu, amigo? Lá em casa é assim, não sei na sua, mas lá em casa é assim. Quem manda é as mulheres, eu que lavo a louça, tudo, deixa pra lá. Mas o Corinthians pega o Juventude quarta-feira, 21 horas. O São Paulo joga amanhã, 21 horas. O Flamengo pega o Palmeiras, Flamengo de Guarulhos pega o Palmeiras às 19 horas. Sport TV transmite esse jogo. Santos e Caxiua é às 21 horas de amanhã na Vila Belmiro. Amanhã, 9 da noite, só a ESPN Brasil vai transmitir esse jogo, você que vai assistir na poltrona da sua casa. Portanto, Santos e Caxiua. Só que o Santos já tem uma proposta para a próxima fase de sair da Vila Belmiro e jogar ou em Ilhabela ou Barueri. Houve já duas propostas, Edson. Ilhabela, estive em Ilhabela no final do ano, campinho pequeno, não sei, só se for coisa monetária. Porque para o Santos jogar lá, pelo amor de Deus. Ah, mas a prefeitura está dizendo por causa, né, da grande fluxo de turistas lá em Ilhabela. Realmente, vai muita gente para lá. Mas jogar em Ilhabela, meu Deus, vai em Barueri que é bem melhor. Agora... Melhor jogar na Vila, rapaz. Não, mas houve um acordo com a Federação Paulista, Guido, não tem como. Até essa fase, depois, aí manda a Federação Paulista de Futebol. O Danilo, interesse do Goiás já fez a proposta para o Danilo, deve deixar mesmo o Corinthians. O Walter, ele não se apresentou ao Fluminense. O Sport Clube do Recife, ele falou que é pernambucano e nascido lá em Pernambuco, quer jogar no esporte. Walter, tu também está sempre complicado. E para terminar, Edson, o Maximiliano Allegri, técnico do Milan. Ontem o Milan foi derrotado 2-0 para o Milan contra, deixa eu ver aqui, o Sassuolo perdeu de virada 4-2. O técnico foi demitido e Seedorf realmente pode ser o treinador da equipe do Milan. Muito bem. Gente, se você quer tirar sua carta de carro, moto, van, ônibus, carreta, então você tem que ir para a Automotoescola A Primeira. É isso mesmo. Na Automotoescola A Primeira, você tira sua carta de moto, ônibus, van e até carreta. É uma equipe muito especializada, uma equipe altamente treinada e você vai tirar a sua carta com gente realmente competente. E mais, hein? A Automotoescola A Primeira é a mais tradicional, fica ali na Avenida Antônio Meric, 380, na Vila Valença. Automotoescola A Primeira. E você que tem a carta e ela já expirou, já encerrou o prazo para renovação, vá lá e renove a sua carta na Automotoescola A Primeira. Meu amigo Aníbal Gomes, o nosso comentarista, também está com a gente aqui. E Aníbal, um imbróglio muito, eu acho que complicado e difícil até de externar opiniões, é que a Justiça Comum deu ganho de causa para a Portuguesa e a CBF falou que vai ignorar a decisão da Justiça de São Paulo. Falou, não, tabela do Brasileiro de 2014 já está em andamento, daqui a pouco vamos divulgar, 20 clubes, a Portuguesa já está na segunda divisão. Como é que fica isso, Aníbal? Boa tarde. Boa tarde, Edson, Guido, Luiz. A resposta eu ia em Ilhabela também para saber a resposta, né? Mas estava tudo congestionado, que aí que eu descobri agora que era o Luiz Roberto que estava lá. Só Deus sabe, né? O problema é o seguinte, eu acho que a Portuguesa não pode ser punida pela FIFA, porque não é ela que entrou na justiça. E ninguém pode proibir o ser humano de procurar a justiça para defender os seus direitos, ainda que sejam direitos também que, por consequência, vão beneficiar a Portuguesa. Eu acho que está todo mundo falando isso, eu vejo advogados falando isso, CBF, Portuguesa e tal,
Isso sabe por quê? Porque era tão fácil resolver, não o caso, mas para futuramente resolver. Por quê? Porque você está privilegiando um time que foi incompetente durante o Campeonato Brasileiro. Por que não se coloca no regulamento que em casos semelhantes ou iguais, sobe o quinto da Série B? Que aí não teria, pode ter certeza, que se no regulamento tivesse isso e fosse subir o quinto colocado da Série B, não ia ter briga. Porque é o Fluminense, mais uma vez, que está, ou seria o Flamengo, ou seria o Santos, o Corinthians, o Palmeiras, sei lá. O importante é que quando se faz regulamento aqui, se faz sempre um regulamento dúbio. E isso para gerar essa confusão toda. Isso é um aspecto, né? Então, eu acho que a Portuguesa não pode ser punida. Ela errou? Errou. Tem que ser punida? Tem. Agora, não vamos privilegiar quem também foi incompetente e que não poderia ter sido. Eu acho que essa mudança no regulamento iria resolver todo esse problema que está acontecendo. Vai ter com 22, vai ter com 24. A CBF diz que não vai respeitar a decisão do juiz aqui de São Paulo. Eu acho o seguinte, há muitos anos dever-se-ia transformar a justiça desportiva como um órgão da justiça comum. Porque está se dando uma prevalência a uma justiça que só existe para o futebol, que não existe, não resta um juiz togado, ele passa a ser derrotado por 5, 6 que estão lá, 9 que foram lá que confirmaram a decisão. Então, o que adianta você ser juiz togado hoje? Cada um cria uma justiça. Vamos criar a justiça daqui, a justiça de lá e vai prevalecer? Eu acho que o pessoal tem que sentar, analisar e resolver com bom senso para que se tenha, evidentemente, um respeito lá na frente pelo futebol. Porque é muito bonito falar, se a Portuguesa ficar, está se atingindo o futebol, está se abrindo um precedente, como disse o procurador do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, vai ferir a estrutura, a moral do futebol brasileiro. Porque ele o que ele é? Ele é um procurador, ele é um advogado. Ele tem que respeitar uma decisão de juiz togado, ou então rasga-se a Constituição, rasga-se os códigos e cada um faz a sua justiça. Não, porque hoje, Pois não, Guido. hoje o que está mais em evidência em tudo isso daí é o fator financeiro. Porque a justiça comum, com relação à desportiva, a desportiva antigamente você analisava o futebol de uma maneira mais não tão profissional, né? Hoje, quando uma equipe cai de uma divisão, o que ela perde em termos de recursos financeiros e acaba atingindo muito todo o seu patrimônio, é aí que tem que se levar em consideração. Não adianta mais você pensar só no futebol em si, porque quando uma equipe cai ou uma equipe sobe, quem sobe já fica pensando na cota da televisão, naquilo que ela pode faturar. E quem desce está perdendo tudo isso, né? Então é por isso que eu acho que a justiça comum tem que ser muito respeitada, mais do que a desportiva, principalmente em casos assim. Porque a gente sabe que dentro da justiça desportiva tem manobras para você permanecer com uma determinada equipe, como é o caso do Fluminense. E teve mesmo, todo mundo defendeu o Fluminense, e no Rio de Janeiro só se fala isso, porque o Fluminense não podia cair, porque está endividado até o pescoço e precisa de grana para pagar as contas. E é Copa do Mundo, é ano de Copa do Mundo. Então ela preferiu derrubar um pequenininho, porque a corda sempre arrebenta do lado mais fraco, e estourou para cima da Portuguesa. E é um o erro que ela teve, hein? Nós vamos retomar esse assunto. Só um rapidinho. E um outro detalhe. Você está rasgando uma lei superior, que é o Estatuto do Torcedor. O Estatuto do Torcedor é uma lei federal, é uma lei que existe nesse país. E não pode nada sobrepor uma lei, a não ser uma alteração na Constituição ou no Código. Então aqui não, joga-se o Estatuto, rasga-se o Estatuto para prevalecer o que o Guido falou, realmente o poder econômico. Muito bem. Quero mandar um grande abraço a todos lá na Casa Jurado Materiais para Construção, hein? Atenção, lá na Casa Jurado você encontra tudo para construção ou reforma, material elétrico, hidráulico e tudo para a sua obra. É a maior variedade de produtos com o melhor preço da Baixada. Faça o orçamento sem compromisso. Casa Jurado Materiais para Construção fica ali na rua Cândido Rodrigues, 68, em São Vicente. O telefone 3468-2668. Casa Jurado Materiais para Construção. Ali tem de tudo um pouco. Tem aqueles fanáticos torcedores do Santos,
tem alguns que são São Paulinos, tem alguns palmeirenses e tem alguns que são corintianos também. Minoria, né? É minoria. Mas a maioria são santistas. É uma equipe de peso. Lá só tem uma equipe. Lá é equipe de peso. Não tem pra ninguém. Lá os caras são fera mesmo. Um abração a todos aí na Casa Jurado, a partir de hoje conosco aqui no Baixado Esporte. Mas lá tem de tudo para todos os gostos. Santista, palmeirense, São Paulino, corintiano. É uma equipe de peso e democrática. O intervalo e no próximo bloco, vamos falar muito do Santos, mas nós passamos recentemente aqui um programa homenageando Carlos Alberto Torres, o eterno capitão do Tri. No programa foi mostrada uma imagem do Carlos Alberto assinando o contrato na Vila Belmiro. E aí choveu de mensagens no site do Baixado Esporte. As pessoas querendo saber quem eram aqueles dirigentes que estavam ao lado e atrás do Carlos Alberto no momento da assinatura do contrato. Então eu fiz o quê? Aguardei pacientemente a presença do nosso Aníbal Gomes, que daqui a pouco vai tentar decifrar quem eram aqueles dirigentes, se é que eram dirigentes, que estavam no momento da assinatura de Carlos Alberto Torres. Isso é logo depois do bloco de intervalo comercial. Não saia daí, porque o nosso Baixado Esporte, o seu Baixado Esporte, está só começando. Até já. Bem, meus amigos, mostramos aqui um programa homenageando o Carlos Alberto Torres, né, o eterno capitão do Tri, um dos maiores laterais da história do futebol brasileiro e mundial. E o Carlos Alberto Torres se intitula não o melhor da posição. Ele falou, Djalma Santos foi muito melhor do que eu. Eu posso estar entre os melhores laterais da história do futebol brasileiro. Carlos Alberto Torres foi contratado junto ao Fluminense, ainda menino, 18 anos. E o Santos pagou caro por ele. Mostramos tudo aqui no Baixado Esporte. E agora eu vou mostrar uma foto do Carlos Alberto assinando o contrato na Vila Belmiro. Aí é o filme. Aníbal, dá para falar em cima quem são esses dirigentes? Mendonça Falcão. Quem é o Mendonça Falcão? De braços cruzados, que era o presidente no meio. Em pé em cima, lá. Isso. Escuro. Entre o Carlos Alberto e o Ciro Costa, que era o administrador do Santos. Ali era o presidente da Federação Paulista de Futebol. Agora os direita. Esse embaixo, ao lado do Carlos Alberto? Ciro. Não, esse de óculos? Sentado. Ciro Costa, que era o administrador do Santos. Tá. Na época. Em cima dele. Agora é que aí você me complicou. Aquele de óculos lá na ponta, lá, logo no comecinho da tela, ali do lado esquerdo. Eu não lembro. Botou aquela não lembro. Não lembro. Esses dois eu não lembro. Pô, mas que moral, hein? O presidente da federação. Na época da vinda do Carlos Alberto, foi a maior contratação do futebol brasileiro na época. Foi 200 milhões de cruzeiros, né? E naquela época ninguém acreditava que o Santos pudesse trazê-lo do Fluminense para cá. De onde vinha esse dinheiro, Aníbal? Fala pra mim. Agora eu queria você como conselheiro do clube. Que era repórter na época. Não, de onde vinha esse dinheiro? Não, vinha esse dinheiro não. Naquela época, as rendas, o Santos jogava, excursionava muito. E o dinheiro vinha de lá. Não se gastava tantos. Esse quem é? Esse daí era o empresário dele, no Rio de Janeiro. Não lembro o nome dele agora. Pô, todo mundo de paletó, gravata. Mas naquela época... naquela época... Bom, hoje a coisa está mais modernizada, né? Chega-se até de bonde. É verdade. Né? Então, né? O único problema é ser um bonde dentro de outro bonde. Aí que é um problema do diabo. Aqui, Guilherme, volta ali, o de óculos ali, que voltou a cabeça. Eu não lembro. Não era não. Imprensa não tinha ninguém aí, né? Não tinha. Naquela época não tinha coletiva. Quem era o presidente do Santos aí? Atier Jorge Cury. Mas não está na foto. Não está na foto. Porque o Atier ficava mais em Brasília do que aqui, a deputado federal, né? Eu estranho, né? Nessa foto não está o Modesto Roma, que era o vice de futebol na época. Sim. O Nicolau Moran, que era o diretor de futebol, o grande diretor de futebol. E não está nessa foto, porque naquela época não tinha tanta exposição do dirigente. A exposição maior era o jogador. Agora, você não explicou direito esse negócio, Aníbal. Aonde o Santos arrumava dinheiro para contratar? Você fala, excursionava. Mas as excursões, pelo que a gente sabia, metade do dinheiro ficava para o Pelé. Pelé recebia 50%. Veja bem, não é bem assim. O Santos excursionava, por exemplo, $30 mil. O Santos recebia $25 mil. 5 era para o Pelé. Entendeu? Não é bem essa história. No outro dia eu vi o cara lá numa televisão aí falar um absurdo, até aqui de Santos, dizer: o Santos preferiu sair da Libertadores para excursionar
para trazer dinheiro até que mala caía do avião. Não foi nada disso. Nada. O problema do Santos com a Libertadores foi que o Santos apresentou àquela Confederação Sul-Americana, que não era esta, de que as rendas teriam que ser divididas. Porque o Santos ia jogar na Bolívia, na Venezuela, na Colômbia. Os estádios recebiam 40, 50, 70, 80 mil espectadores. E a renda era toda para o time da casa. E quando esses times vinham jogar aqui na Vila Belmiro, que atração eles tinham? Nenhuma. Nenhuma. E aqui dava uma renda muito pequena. Então, o que o Santos queria, era o único que disputava a Libertadores naquela oportunidade, é que as rendas fossem divididas, tanto aqui quanto lá. E a confederação não aceitou. Então o Santos se reuniu, Modesto Roma falou, então eu estou fora, o clube vai sair. Aí o Santos saiu, né? Então, por isso saiu. Agora, o Santos excursionava, naquela época os jogadores não recebiam tanta regalia como recebe hoje. Mas, Aníbal, não te interrompendo, a pergunta do Guido é bem pertinente. O Santos tinha muitos concorrentes. Por exemplo, o Carlos Alberto Torres tinha 18 anos, já era uma grande promessa do futebol nacional, era titular do Fluminense. Foi a mais cara contratação da época que você falou. Pô, mas não era só o Santos que queria o Carlos Alberto. O Palmeiras também queria, os outros também queriam. Mas por que o Santos era o único que tinha bala na agulha, chegar lá e o Santos era um time de uma cidade? Imagine, hoje, Santos com essa pujança toda ainda é uma cidade pequena. Imagina aquela época, né? Que ano o Carlos Alberto veio para o Santos? Em 65, por aí. Em 65, qual era o time brasileiro mais conhecido no mundo? Mas o Botafogo também excursionava. Não, mas peraí. Era Santos, Palmeiras e Botafogo. Mas tanto Palmeiras quanto Botafogo não tinham o mercado que tinha o Santos. Não tinha. O Santos, quando saía daqui, o Santos jogava 10, 12 jogos, enquanto os outros jogavam 3, 4, 5. Era só por aí. Mas você acha que naquela época as arrecadações que o Santos tinha lá fora era o suficiente para contratar, bancar tudo que o Santos tinha de gasto? Ou o dirigente punha dinheiro do bolso aí, Modesto Roma, para contratar jogadores? Não, veja bem. Porque essa história da mala, a história que eu sei da mala, é fantasia, né? Ela não caiu do avião coisa nenhuma, que eles gastaram dinheiro na Europa porque ficaram quase que 45 dias nessa excursão e tinham que pagar a diária para os jogadores e na hora de se fazer a conta acabou dando prejuízo e o dinheiro sumiu por causa disso. Veja bem, claro, mas você tinha, quando você contratava, o Santos naquele ano contratou só o Carlos Alberto. O Santos ficou muitos anos sem contratar grandes jogadores, porque o Santos tinha um elenco que lhe dava essa condição. Em 55, o Santos foi buscar um jogador no São Paulo de 38 anos, que foi o Negri, que veio para cá, jogou um ano e parou. No ano seguinte, o Santos trouxe o Jair e o Laércio, não gastou um centavo. Porque o Santos deu formiga para eles. Então, naquela oportunidade, o Santos começou a contratar jogadores de nome com o Carlos Alberto. Porque o Santos tinha um elenco suficiente. A lateral era uma... Posteriormente, o Santos trouxe o Rildo. Então, do Botafogo. Do Botafogo, mas muito depois do Carlos Alberto. Então, vê bem, o Guido abriu hoje a sua explanação, falando do Barcelona. Guido, o problema no futebol mundial... com dinheiro, não começou agora com o Barcelona. Isso vem de longo tempo. Infelizmente, sempre foi assim no futebol, sim. Por que se falou tanto do Santos e de outros times? O Corinthians, do Alib, e assim o do Vasco lá, que quer voltar agora. O Eurico Miranda. E quantos anos ele foi? E o que se fala no Vasco? Infelizmente, e agora... para fantasiar isso, criou-se um termo que eu acho do maior perigo, que é a tal de a confiabilidade. Se eu vou fazer um contrato contigo e eu vou fazer um contrato honesto, para que eu preciso ter o termo de confiabilidade? Se nós estamos querendo exigir esse termo de confiabilidade, nós estamos querendo o quê? Alguém vai ser enganado. Ou é o Guido ou é você. Entendeu? Alguém vai ser enganado. Esse contrato que o Santos fez com a DOI tem confiabilidade? Você vai responder daqui a pouquinho, Aníbal. Daqui a pouquinho. Respira, Aníbal. Antes a gente faturar, depois voltamos para retornar esse assunto, que é um assunto também importante. E vamos também falar um pouquinho do Santos, os preparativos, já que o Santos estreia no Campeonato Paulista. Quero dar um recado para o papai e para a mamãe, porque mês de janeiro é mês de volta às aulas, hein? As aulas começam em janeiro. E você que vai comprar material escolar, vá na Papelaria Almeida.
ninguém vende mais barato material escolar da Baixada do que a Papelaria Almeida. Olha, a Papelaria Almeida, essa promoção você não pode perder. Venha conferir se você não acreditar. 12 vezes sem juros, parcela mínima de R$30. Ou 10% no cartão em 3 vezes com valor mínimo de R$100. Ou 15% de desconto para pagamento à vista em dinheiro com valor mínimo de R$100. Vale a pena. Na hora de comprar material escolar, vá na Papelaria Almeida. Leve a sua lista, porque você vai pagar mais barato. Volta às aulas 2014 é na Papelaria Almeida, que tem 2 lojas. A tradicional, em frente ao cemitério da Areia Branca, e a outra aqui no Boqueirão, em Santos. Volta às aulas 2014 é loucura total, hein? Papelaria Almeida. Olha, é rapidinho, a gente volta, vamos falar do Santos. Essa semana aqui importante, Santos estreia sábado no Paulistão e a gente vai saber como é que estão os preparativos. Além do assunto que o Guido levantou a respeito de Leandro Damião. É rapidinho, eu volto já. Bem, estamos de volta e o Campeonato Paulista começa sábado. O Santos dá a largada na Vila Belmiro contra o 15 de Piracicaba. Você que está em casa deve estar perguntando, puxa, voltando de férias, como é que está fisicamente o time do Santos? Os jogadores estão de que maneira? Nada melhor para responder a pergunta do que o preparador físico, Ricardo Rosa. Veja. Esse grupo é um grupo bem homogêneo, é um grupo muito bom de se trabalhar, um grupo muito bom também no que diz respeito à performance física deles. Então, a gente, desde que nós estamos aqui, o Luiz pode também depois falar um pouco mais dos dados, mas a gente, desde 2010, já são 4 anos, estamos indo para a 5ª temporada aqui, e a gente percebe que, de uma temporada para outra, a perda ela é pequena. Existe aí uma perda já que a gente tem calculado nesses últimos anos, em torno de 20% da performance. É uma perda pequena. Eles também têm uma característica de se apresentarem bem, sem problema de peso. É normal, é claro, durante 30 dias, e eu até recomendo a eles que descansem. Eu não faço nenhum tipo de recomendação de treinamento e de que se abstenham de alguma coisa, muito pelo contrário. É uma época que eles devem relaxar, a gente tem uma temporada dura. Então, é normal que eles se apresentem aqui, alguns com 1 quilo, 1,5 quilo acima, mas não é nada que assuste. E agora, no início dos trabalhos, eles estando concentrados, mais um motivo para que eles continuem concentrados aqui, para que a gente possa estar acompanhando de perto essa alimentação. Então, eles treinando, se alimentando, descansando aqui, esse excesso que teve de 1 quilo, 2 quilos aí no máximo, a gente já consegue tirar isso em 2 semanas, aí a gente já consegue voltar eles ao normal. Muito bem, Guido, Luiz Roberto, Aníbal Gomes, está aí semana do Santos importante, a estreia do Paulistão. E o técnico Oswaldo Oliveira, já na semana passada, já comandou alguns treinamentos, e o primeiro treinamento coletivo que ele acabou dando, ele montou o meio-campo, né, com Montijo, Cícero, e no comando de ataque, a presença do Leandro Damião e o Thiago Ribeiro. Foram esses 4 jogadores, né, que fizeram o quarteto mágico ali, né, que o pessoal já está comentando. E na zaga, a gente já sabe que o Gustavo Henrique continua ao lado do Edu Dracena, o Cicinho na lateral direita, o Mena na lateral esquerda, o Aranha no gol. Aí vem o Arouca e o Alisson formando os 2 jogadores de marcação. Esse trabalho, é bem provável que para a estreia o Arouca não atue, como também o Montijo. Os 2 jogadores poderão ficar de fora até para que eles possam trabalhar melhor. O Arouca veio de contusão, uma temporada meio complicada o ano passado. O Montijo também é um jogador já com um pouquinho mais de cuidados com relação à sua contusão que ele teve ano passado. Então é bem provável que na estreia do Santos esses 2 jogadores possam ficar de fora, vão ser poupados, mas aí na sequência do campeonato, vapor total, mesmo porque esse time que o Santos pode colocar já na sequência do campeonato, com a Aranha, e muita gente está falando disso, né? Essa força que o time tem com a entrada do Leandro Damião, que todo mundo espera que o Santos encontrou o centroavante que precisa para ajudar o time a fazer gols. Então,
vamos supor que o Oswaldo coloque o time completo para estrear contra o 15 de Piracicaba, até porque é uma motivação maior para os torcedores que estarão na Baixada Santista. A Aranha no gol, Cicinho na lateral direita, Edu Dracena, Gustavo Henrique e o Mena na lateral esquerda, Alisson Arouca, Cícero Montijo e o comando de ataque, Thiago Ribeiro e Leandro Damião. Esse pode ser o time. Luiz Roberto, você sabe que o Santos é tricampeão paulista e perdeu ano passado para o Corinthians, né? Sim. Então, os últimos 4 anos, o São Paulo não passou nem perto de uma eventual conquista do título do Paulistão. Esse ano aqui, o Santos é de novo favorito? O que você acha do Paulistão? Olha, pela formação do próprio equipe, pela formação da... Não vou falar nem do São Paulo, você falou do São Paulo, eu não quero lembrar o São Paulo. Eu estou esperando o São Paulo com o Muricy Ramalho. Só isso que eu quero dizer para o torcedor do São Paulino. Estou esperando o trabalho do Muricy Ramalho. Vamos acompanhar. E a questão do Santos, 90% do time. 90% do time. 10% é a entrada do Leandro Damião. É o mesmo, é a base do Santos. Só entrou o Leandro Damião. O que tem diferença nisso aí, Edson? E você o acha Santos que é pleno favorito. É favorito? Um conjunto, o Santos é favorito. Aníbal Gomes, concorda com o Luiz Roberto? O Santos entra como um dos favoritos? Eu não diria o maior favorito ou um dos favoritos. É o maior favorito? Bom, ele sempre entra no campeonato com um dos favoritos. Mas é o maior favorito? Eu não acredito. Você tem que ver o rendimento em campo. Não, você nunca pode imaginar, pelo aquilo que o jogador fez no campeonato passado, que ele vai render a mesma coisa agora. A única coisa aí que modificou foi que aquilo que nós defendíamos, que muita gente defendia, que era a falta de um centroavante, que com o Claudinei não tinha, ele jogava sempre aberto pelas duas laterais e faltava alguém no meio, né? E que agora o Oswaldo deve colocar o Leandro Damião. Mas eu lembro que um dos últimos programas que eu tive aqui, você, Edson, inclusive falou, se for para trazer jogadores, reforçar com um novo treinador, então reforça com o Claudinei. E eu acho que o Santos, para trazer o Oswaldo, deveria ter ficado com o Claudinei, então. Muito bem. Bom, passa São Paulo. Você está falando do Santos, eu acho que, e o Luiz Roberto falou do São Paulo, um time que a gente tem que analisar agora é o Palmeiras, viu? Tá contratando jogadores miudinho. Olha, o Palmeiras fez uma bela campanha no campeonato da Série B, está empolgado, manteve os seus principais jogadores, reforçou a equipe, mesmo com esses jogadores que falam que são jogadores ainda que podem dar ou não certo no Palmeiras, mas são jogadores experientes, e o Palmeiras é uma equipe que vai brigar pelo título do Campeonato Paulista. Ano do centenário, o Palmeiras vem com força total, é o Palmeirinha se levantando no Campeonato Paulista, hein? E ninguém falou do Corinthians. O Corinthians, então, o que vai ser? Um mero coadjuvante? Eu acho que o Corinthians, como todo ano, entra também para disputar o título. Então, o Corinthians é um time forte, porque mantém a base e ainda está contratando, né? Porque agora que ele viu que os outros estão se mexendo, até então o presidente do Corinthians falou que não ia contratar ninguém, que o Corinthians ia manter essa base, né? Que o time estava bem, só que agora já abriu os cofres e começou a buscar jogadores. Vai buscar agora o Fagner, o que está no Alemanha. Jogador miudinho. Mas é o lateral que o Santos, que o Corinthians precisa. Né? O volante, contratou o volante da Portuguesa, pode trazer o Christian de volta. Aí sim. São jogadores que o Corinthians está tentando contratar. E se vier, vai reforçar ainda mais o elenco. Bom, se no Campeonato Paulista Profissional, a opinião é que o Santos é favorito, mas não se pode afirmar que ele vai ser o campeão, porque os outros times grandes também têm qualidade. A pergunta na Taça São Paulo, a resposta parece ter sido um pouco diferente, até dos oponentes. Muitos estão falando que o Santos é grande favorito para ganhar o bicampeonato. Mas antes de mostrar a vitória dentro do Criciúma, quero dar um recado para você que está construindo ou reformando e vai comprar material elétrico. Material elétrico, meu amigo, é na Elétrica Rondon. Há 20 anos atuando no Guarujá e em nossa região. A Elétrica Rondon oferece uma grande variedade de produtos: luminárias, arandelas, ventiladores, lâmpadas LED, fios, cabos e materiais elétricos, tanto nacional como importado. Então, para você que vai construir, reformar ou fazer uma pequena manutenção, a Elétrica Rondon oferece os melhores preços e produtos com o melhor prazo de pagamento. Faça-nos uma visita, acesse o site www.eletricarondon.com.br. O detalhe, você é síndico ou zelador, você precisa conhecer o programa de fidelidade para condomínios, hein? Seu condomínio vai pagar material elétrico mais barato lá na Elétrica Rondon, que não tem filial, é a única loja.
fica ali na Avenida da Balsa, não tem o que errar. Avenida Ademar de Barros, 2169. Elétrica Rondon traz a vitória do Peixe, 3-1, 100% de aproveitamento diante do Criciúma na última partida do Peixe. Guido, Luiz Roberto e Aníbal, o Santos é barbada para ganhar o bicampeonato da Taça São Paulo? Na minha opinião, não. Eu vou esperar o jogo do Caxiua, que para mim é o adversário mais perigoso. Porque aí você está vendo o gol do Diego Cardoso, foi um gol dele, 6 gols no campeonato, e 2 do Yuri, Stefano Yuri. O Santos ganhou bem, foi no sábado, um grande jogo, um calor miserento. O duro foi o jogo do meio-dia, não sei como aquela molecada aguentou. Mas olha, Edson, eu estava vendo aqui a campanha do Caxiua, Rei Sol, até para análise do Guido e do próprio Aníbal Gomes. O Caxiua tomou 2 gols no campeonato. Os 2 gols de bola parada. Não tomou de bola rolando o Caxiua. Bateu com o São Paulo 1-1, bateu o Barueri por 2-1 e ganhou do Alto Esporte 5-0. É um time estranho, Guido. É um time que eu vou te contar. É um time japonês. Cuidado com esse time Luiz japonês. Roberto, se japonês tivesse boa base, o time da seleção e os times japoneses eram bons, Luiz Roberto. Então tá bom. Pelo amor de Deus, esse Caxiua vai tomar uma goleada do Santos. Quer valer Quanto? Hã? Quanto quer valer? Pra cima de 4. O Santos mete nesse Caxiua aí. Tá valendo o pastel fechado. de palmito e o caldo de cana que você não paga. Não, você que não paga. Você entendeu? Você que não paga. Esse time do Caxiua ganhou, empatou com o São Paulo. O São Paulo é ridículo, 8 gols no campeonato, sofreu 3. Tu quer o quê, filho? Pelo amor de Deus. Ô, Luiz Roberto, é acima de 4. Esse time do Santos, vamos esperar. ele pode até ser surpreendido nessa Copa São Paulo. Mas por aquilo que eu vi até agora, pelas equipes que estão participando esse ano, o Santos é favorito, é barbada para conquistar o bicampeonato. Até porque é uma equipe que está reforçada do time do ano passado, e olha que o Gabigol pode ser utilizado a qualquer momento. Não está sendo utilizado ainda, porque está porque ele está indo no time de cima, mas está inscrito na copinha, e na hora que afunilar e o Santos precisar de mais reforço, Gabigol já aparece também para reforçar o time. E olha, pelo plantel que o Santos tem, em comparação às outras equipes, é favorito para conquistar o bicampeonato. Aníbal Gomes, tem espaço para essa molecada no time principal? Tem, né? Você tem visto jogos, tem acompanhado essa molecadinha aí? Tem acompanhado. Eu acho o trabalho do Pepito muito bem feito, porque ele é uma equipe remodelada, ele perdeu vários jogadores que o ano passado disputaram com o Claudinei, né? Perdeu mais um logo no primeiro jogo, jogou só o primeiro jogo, está aí discutindo aí contrato, aí está com a cabeça no mundo da lua, né? Ele já está pensando que ele é craque, que ele é um jogador, vai ser o Robinho, vai ser o Neymar, vai ser e tal, entendeu? Seu próprio procurador não está orientando direito, mas eu vejo realmente o trabalho muito bem feito e acho que o Santos, agora, o Luiz realmente me assustou, porque ele falou, eu vou esperar o jogo, jogo de amanhã, né? Sim, que é mata-mata. Ora, então ele está... 9 da noite. Não, ele está mostrando para mim o seguinte... que o japonês passou pelo japonês e acabou o campeonato. Né? O Santos já eu acho que o Luiz Roberto pensa que o Nacional Kid vai jogar. Ai, por mim. Eu acho que não é. O Nacional Kid já espiou. O Nacional Kid. Lembra disso aí, Luiz Roberto? Acho que o Nacional Kid é o centroavante dele. Pelo amor de Deus. Pode ser, cuidado com o Nacional Kid. Pepinho, eu confio em você, Pepinho. Você realmente é sempre Vamos esperar. Meus amigos, esse calor, você no seu carro, ar-condicionado dá problema? Leve na Friocar. Ar-condicionado automotivo. É referência na Baixada quando o assunto é ar-condicionado automotivo e direção hidráulica, hein? Friocar, há 10 anos no mercado. Fica ali na avenida da Rua Marquês de São Vicente, 213, pertinho ali da Igreja Matriz, no centro de São Vicente. Ar-condicionado automotivo e direção hidráulica, Friocar. É referência na Baixada quando o assunto é ar-condicionado automotivo. Uma paradinha e a gente volta já. Nacional Kid vai levar. E o Aníbal vai falar sobre esse grupo investidor do Santos. Então tá bom, é rápido, não sai daí, a gente volta já. O que faz? Meu amigo, falou em porta. Você tem que ir pro Portal das Portas, hein? Você vai encontrar cada porta lá maravilhosa para você que está construindo ou reformando e precisa comprar uma porta nova para sala, para cozinha, para os quartos, enfim. Tudo em portas, né?
fechaduras, esquadrias, tanto de madeira como de alumínio. Você vai encontrar tudo no Portal das Portas. E é muito fácil. Aonde fica localizado o Portal das Portas? É quase em frente ao 2º BC, em São Vicente, ali no Antônio Merique. Portal das Portas, tudo em portas para você. Aníbal, o Guido colocou a questão do Leandro Damião e esta parceria que muita gente está questionando. Você, como conselheiro do clube, qual é a sua opinião? Depois de uma aula de recordar viver de tanto desenho aqui, Nem né? fala, né? E eu fiquei pensando, né? Encontrar. O que eu sei do contrato é o que está saindo pela imprensa. Mas, de qualquer maneira, a gente tem uma visão do que pode acontecer. E eu acho altamente perigoso o patrimônio do Alvinegro ser envolvido aí no futuro aí. Porque é o tipo da contratação absurda. Primeiro, dos valores eu estou falando, não estou analisando o jogador como um todo. Embora eu ache que é um jogador que, tecnicamente, não vale isso. Né? Pelo que ele demonstrou, não vale isso. Porque ele saiu da seleção contundido, tudo bem. Só que ele se curou e não foi chamado de volta para a seleção. O treinador lá, o Felipão, deve ter percebido alguma coisa. Mas tudo bem, não vou entrar no mérito da parte técnica. Então, ora, o Santos teve aprovado o seu orçamento, o Santos tinha 3 milhões para contratar. E a Teisa tinha 5 milhões, são 8. O Santos contrata um jogador de 40 milhões. Ah, mas o Santos não pagou. Não é que o Santos não pagou. O Santos assumiu um compromisso de pagar. Além de pagar, você traz de volta Renato Duprá, de triste memória na vida do Santos, e o Kia, de triste memória no futebol brasileiro. Né? É o Corinthians que o diga sobre isso. Então, agora, a devolução, o Santos tem que pagar o jogador 40 milhões, 42 milhões, e com juros e correção. Aí discute se é juro de 5%, de 10%, de 2%, e mesmo que for de 10%, eu li hoje, dizendo que é muito abaixo do que os bancos cobram. Mas é acima da inflação, então. Então está se pagando acima da inflação também. E depois, quando é que esse jogador, se for posterior, como é que o Santos vai ter os 30% de volta? Vamos fazer as contas? 42 para o Internacional. O Santos tem que vender por quanto? Porque tem que pagar os homens lá, né, o Kia e Companhia Limitada, com 40 milhões atualizado, deve ir aí, se ficar os anos todos, para 60. Tem que vender por 100 milhões para o Santos ter 30? Será que alguém vai dar isso? É o tipo da contratação, para mim, política, eleitoreira. Querer tapar o sol com a peneira, querer mostrar para agora nós estamos montando um timaço. Segundo, aonde está a coerência desses dirigentes do Santos que falaram tanto em renovação, que criticaram tanto o Muricy por não colocar a garotada, e eles contratam Leandro Damião por 40 milhões? Qual é o ânimo que tem a molecada de baixo para jogar? Os conselheiros que tanto defendiam, eu sei da situação deles de falar no conselho, é quase que impossível de falar, porque eles não permitem, não deixam, fica aquele negócio de gritaria, etc. Então é muito difícil você falar. Mas aonde esta diretoria quer chegar? É isso que eu me pergunto. E me preocupa muito o futuro do Santos. Eu acho que é uma loucura o que estão fazendo. A despeito para o torcedor é maravilhoso. Agora, se ele não render nada e ninguém comprar por 40 milhões, Edson, o que vai ser do Santos? Para ter que pagar num orçamento onde o Santos tinha 3 milhões para pagar. Aí fica a pergunta que o Guido me fez, de onde virá o dinheiro? Não é de onde veio, de onde virá o dinheiro para que se preserve lá na frente o patrimônio do Santos Futebol Clube. É muito triste que em 2014, Nossa Senhora, como dizia o Atê, que Nossa Senhora do Monte Serrate cubra o Santos com seu manto divino. Aníbal, muito obrigado pela sua presença. Um abraço aqui. A todos e até sempre. E até a próxima semana aqui com Aníbal Gomes, o nosso comentarista independente. Guido Bortolomás, o seu destaque final, Guido? O destaque é essa semana cheia que o Santos vai trabalhar visando a estreia do Campeonato Paulista. É lógico que a esperança de que a Vila possa receber aí um grande público na estreia do Leandro Damião, né, jogando. E essa semana decisiva também para definições de outras contratações, como é o caso do Lucas Lima também. O Santos tem interesse, o Internacional já liberou. É só acertar com o Inter, pagar o que o Inter quer para liberar o jogador. E o caso do Vargas, que ainda essa semana poderemos ter novidades. Eu compro ou não compra, empresta ou não empresta, empresta. O Santos quer saber como é que o Napoli vai definir. Vai liberar o jogador ou não vai? O Santos quer contratar por empréstimo e o dinheiro tem. Está lá mesmo na Itália, no próprio cofre do Napoli. É só o Napoli falar, tá liberado? Vem para o Santos e aí, boa sorte para o Vargas. Legal.
Meu caro Luiz Roberto, um abraço. Um abraço, até amanhã. O treinador do Náutico foi assistir o jogo do Sport. Um torcedor viu, olha lá, é ele. Bateram no cara e tiraram ele do estádio. Acontece tudo isso em Pernambuco. Tchau. Meus amigos, uma ótima tarde para todo mundo e o Baixada Esporte volta amanhã ao meio-dia. Um abraço e até lá. Tchau. Brincadeira, gente, eu não entendo.